Sei que estamos a passar. Boa tarde. Boa tarde, boss. Boa tarde, bossa. Muito obrigado. Estou a ver aqui. Obrigado. Muito boa tarde. Como estás de saúde? Cláudia, Tomé, Salgina, Vitor Machava, Jéssica Micas, ok, Gildo, Livace, Confuso. Muito obrigado. Olha, vocês que já estão ligados à nossa live neste momento, podem partilhar esta mesma live para, como sempre, 30 pessoas, 40 pessoas, ou 30 grupos, ou 40 grupos. Portanto, façam essa partilha, porque hoje temos assuntos bastante importantes. Temos uma situação muito crítica no nosso país, mas que é preciso esclarecer isto para que as pessoas não fiquem confusas em relação a qual é a verdade dos fatos e o que é que está a acontecer connosco como moçambicanos. Portanto, gostava que você que se interligou agora na nossa live pudesse partilhar esta live para pelo menos 30 pessoas. Portanto, partilha a live para pelo menos 30 pessoas neste momento para falarmos sobre Moçambique, o futuro de Moçambique. Portanto, partilha a live para pelo menos 30 pessoas. Quem está a entrar agora pode partilhar a live para no mínimo 30 pessoas. Portanto, partilha a live para o mínimo de 30 pessoas. Você que está a interligar-se agora, neste momento, na nossa página oficial do Facebook. Obrigado. Muito bem. Bom, acho que podemos iniciar a nossa live. Podemos iniciar a nossa live, que há de ser muito curta. Quem não puder ver agora, poderá ver depois. Que o Senhor abençoe Moçambique, que o Senhor possa curar as feridas, as dores, as frustrações, as lágrimas, os dramas que foram causados durante este período das manifestações, mas sobretudo durante o período que o Senhor nos deu uma pátria independente. Que haja uma luz grande sobre Moçambique e que Moçambique de fato se torne uma grande nação no futuro. Muito bem, estamos com 20 mil pessoas em direto, já podemos iniciar. O que eu queria falar hoje? Queria falar-vos hoje de 3 pontos, muito simples. O primeiro ponto, para que fique claro para todo mundo, é que afinal, já não há dúvidas, afinal ficou muito claro de quem é de fato o grande assassino, quem é de fato o grande terrorista de Moçambique. O grande assassino de Moçambique, o grande terrorista de Moçambique, é mais nem menos do que o Partido Frelimo. Está mais do que claro. Se alguém tivesse dúvidas, eu sei que ontem houve muito debate nas redes sociais, quem é o culpado disto, quem não é culpado disto, mas acho que agora ficou muito claro, de fato, quem é o verdadeiro terrorista de Moçambique. Começamos com as nossas manifestações pacíficas. Vocês lembram-se? Sempre dissemos, nosso alvo não são bens públicos
nem são bens privados. Nosso alvo, exatamente, as instituições que manipularam os resultados, as instituições que roubaram os votos do povo. Dissemos isto desde o início. E vocês lembram-se, ainda nas manifestações pacíficas, a polícia atirava sobre os manifestantes, lançava gás lacrimogéneo, matava pessoas, e isto nós tentamos sempre recordar, que as mortes não vêm de hoje. Mesmo no período da primeira etapa, da segunda etapa, da quarta etapa, a polícia sempre matou manifestantes, sempre disparou gás lacrimogéneo, sempre esteve humilhando o povo. É por isso que hoje que estou vos falando, mesmo antes deste turbo V8 ser acionado pela professora doutora Lúcia Ribeiro, já tínhamos quase 4.000 pessoas detidas. Então, mais uma vez, afinal, já sabemos quem é o terrorista de Moçambique. Afinal, já sabemos quem são, de fato, os verdadeiros vândalos em Moçambique. Já sabemos quem é, de fato, o verdadeiro bandido em Moçambique. Criou-se agora grupos de WhatsApp, chamam-se SOS. Temos a mesma voz que diz que no bairro X há homens katanas, no bairro Y é homens katanas. A mesma voz para vários bairros. Ouve-se em Javela, ouve-se na Machava, ouve-se no Patrício. Ou esta pessoa está sendo atacada ao mesmo tempo e tem o poder da omnipresença, como Deus tem, de estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas está mais do que claro que isto é manipulação. Isto é manipulação. Os homens que saíram da cadeia, nenhuma pessoa que se solta da cadeia não vai fugir para procurar iniciar uma vida. Não vai fugir para se esconder. Não vai fugir para bazar, como se diz. A pessoa sai da cadeia e já tem missão. E até já tem uma katana preparada para pegar na katana e começar a fazer ações. Vocês não estão a ver que tudo isto é um jogo. Não estão a ver que tudo isto é o mesmo grupo que neste momento não quer que se fale mais da verdade eleitoral, não quer que se fale mais do roubo de votos, não quer que se fale mais das pessoas que foram assassinadas ao longo dessas manifestações todas, o mesmo grupo que não quer que se fale do acórdão do roubo sobre o povo. Querem desviar as atenções de todos nós para nos caminhar para um terrorismo. Querem aterrorizar a população. Esses homens katanas, quem os viu? Esses homens katanas foram encontrados aonde? E ao mesmo tempo, há homens katanas, mas o Cernic está em todos os bairros a disparar ao ar de qualquer maneira. Portanto, querem distrair-nos. Nós chegamos a esta fase, depois de 2 meses de manifestações. Temos quase 350 pessoas que morreram. Temos 4.000 pessoas que estão detidas. Temos mais de 2.000 pessoas que estão feridas. Não vamos chegar a esta fase e seremos manipulados, brincarem conosco. Nós sabemos muito bem o que queremos. As manifestações que nós quisermos fazer não tem nada a ver com ir buscar um saco de arroz numa loja, ir buscar um celular noutra loja. Nós estamos à busca da verdade eleitoral, nós estamos à busca de justiça em Moçambique, nós estamos à busca de mudar este regime que desgraçou este país ao longo de 50 anos. Estes são os nossos objetivos. Não vão nos meter agora objetivos na nossa cabeça, que a única coisa que existe é terror. Esses homens katana encontraram aonde as katanas. E mais, durante as nossas manifestações, tínhamos polícia em tudo que é lugar. Tínhamos blindados em tudo que é lugar. Agora, por causa de um punhado de homens katanas, a polícia não age. Quando se começou a vandalizar as lojas, a polícia também não age. Queimou-se os bancos, a polícia também não age, não encontrou ninguém. Pelo contrário, é o próprio blindado da polícia que é usado até para arrebentar uma loja, para arrebentar um armazém, para depois chamar as pessoas famintas. Veja só,
Colocou-se as pessoas famintas durante muitos anos. Não se dá emprego às pessoas. Não se dá investimento às senhoras, aos jovens. Coloca-se a população na miséria. E quando a população quer reclamar, quando a população quer manifestar, rebentam a loja de um privado e dizem ao povo que entrem aí e vão buscar arroz, vão buscar óleo. Quer dizer, vítimas duas vezes. Colocam-nos com fome, humilham-nos e ainda por cima rebentam o armazém de uma pessoa inocente e dizem que o povo deve entrar lá para ir roubar. E eles próprios, a própria polícia, nada faz. A polícia que, na altura das manifestações pacíficas, cantávamos o hino nacional, a polícia vinha a cantarmos o hino nacional, disparava gás lacrimogéneo. Mas essa polícia não consegue dispersar pessoas que estão a entrar numa fábrica, pessoas que estão a entrar no armazém. E coisa curiosa, algumas das fábricas, alguns dos armazéns deles próprios, da Frelimo, não são tocados. Então, se fomos nós que soltamos os presos na Machava, por que razão os presos que são soltos na Machava vão atacar nos bairros, se o nosso alvo é o governo? Por que os presos da Machava não vão aos ministérios? Por que os presos da Machava não vão à presidência da República? Por que os presos da Machava não vão às sedes do Partido Frelimo? Por que os presos da Machava não vão aos órgãos eleitorais? Se somos nós, manifestantes, que libertamos os presos, então os presos deviam cumprir as nossas ordens. Quer ir à presidência, quer ir aos ministérios, quer ir aos órgãos eleitorais, quer ir aos governos provinciais, quer ir aos governos distritais, quer ir às sedes do Partido Frelimo. Mas todas as sedes estão intactas, o ministério está intacto, a presidência está intacta. Estes presos libertados por nós atacam a nossa própria população. Faz sentido, gente? Vamos pensar um bocado. E agora organizaram jornadas de limpeza. Jornadas de limpeza para tentar limpar a nossa mente. As pessoas que morreram. Por que não há jornadas de assistência às famílias das pessoas que morreram? Por que não há jornadas de assistência às pessoas que estão feridas? Por que não há jornadas de assistência às pessoas que estão detidas? Por que não há jornadas de esclarecer por que foram executados 100 jovens? Libertam jovens da cadeia, deixam os jovens sair e 100 jovens mortos, disparados pela própria polícia que os libertou. Portanto, querem que a gente se esqueça de tudo isto. Que tudo isto é um jogo para que a gente se esqueça, que a gente se distraia, que a gente perca o nosso foco. Estão a humilhar, estão a aterrorizar a própria população. E nós não vamos perder o nosso foco por causa disso. Já foi suficiente o dia de ontem, fizeram muitas manipulações, julgaram muito com mensagens de um lado para o outro, mas o povo já compreendeu. Graças a Deus, estava a ver as reportagens da SIC em Portugal, da RTP em Portugal, da CMTV, vi da Al Jazeera, vi também da SABC, vi da BBC. Graças a Deus, a comunidade internacional está a reportar com muita exatidão o que está acontecendo em Moçambique. Estão a dizer claramente que é o partido Frelimo, o governo da Frelimo, que é um governo terrorista, que organizou a fuga dos presos, que ao mesmo tempo mandou executar 100 presos, é o mesmo que estão a organizar grupos de WhatsApp a mandar mensagens falsas, até põe mulheres a gritar como se estivessem a ser atacadas num sítio que são da OJM, que nunca foram vistas. É toda esta manipulação, todo o terror que querem colocar no povo, a gente já sabe como é que isto é feito. Os governos terroristas no mundo sempre usaram isto. Sempre fizeram isto. Esta coisa de libertar presos, isso já veio de vários países, sobretudo governos de ditadura. Na Síria, com Bashar al-Assad, também fez isso. No Iraque, depois da invasão dos Estados Unidos, também se fez isso, libertaram-se presos. Na África Sul, no tempo da apartheid, era normal libertarem-se presos para criar escândalos.
Na Colômbia, na altura que a Colômbia tinha aquele grupo ligado ao narcotráfico, também era normal libertar-se presos para se dizer que os presos vão fazer escândalo, vão aterrorizar a população, para a população parar de lutar pelos seus direitos, para a população desistir. Eu recebi muitas mensagens. Podemos desistir, não podemos desistir. Nós temos, meus irmãos, uma luta que tem um objetivo. Mais de 300 pessoas que morreram. Temos mais de 4.000 pessoas que ainda estão detidas. Não sabemos se estão vivas ou se não estão vivas. Essa gangue da OJM que está aí a andar na rua, que diz que está a limpar, muitos deles são pagos. Vão lá às cadeias visitar as pessoas que estão detidas, saber se ainda estão vivas ou se não estão vivas. Vão lá dar assistência de advogados às pessoas que neste momento estão a precisar de advogados, são presos. Vão lá a dar assistência às 100 famílias que perderam seus filhos assassinados pela própria Frelimo, que até hoje não sabemos se estão a ser enterrados, se não estão a ser enterrados, se estão a ser lançados pela vala comum. Então parem de fazer manipulação, de andar a tentar varrer ruas para enganar o povo, para tentar baralhar o povo. Nós não vamos perder o nosso foco, nós não vamos perder a ideia que temos de que essas manifestações devem continuar até a reposição da verdade eleitoral, devem continuar até que se faça justiça em Moçambique. Não vamos perder esse foco. Usem as mensagens que quiserem usar, tentem manipular como quiserem manipular. A verdade é que pelo menos hoje o povo já se apercebeu e o povo caiu na real. Da mesma maneira que andam a fazer reuniões nos bairros agora. E veja só, quem que está a fazer estas reuniões? São as pessoas que foram eleitas exatamente com roubo de votos. Vi mensagem do município da Matola. Uma pessoa que foi eleito por roubo de votos, roubou na Matola, não ganhou na Matola. Chefes do quarteirão são os que recolhiam cartões, são os que fizeram fraude, são os que fizeram enchimento. Então, são estas mesmas pessoas que nos roubam, que estão lá eleitas ilegalmente, que estão a chamar-nos para fazer reunião por causa de homens katanas, que esses homens katanas nem sequer foram vistos em lado nenhum. Esses homens katanas que foram soltos exatamente pela própria polícia. E a própria polícia até hoje não fala de desenvolver de organizar nenhum inquérito para esclarecer quem que libertou os presos, não está preocupado. A única coisa que o Bernardino Rafael está preocupado é de mostrar ao povo de que vem aí terror, de que vão violar mulheres, de que vai haver assaltos à mão armada, de que vão matar pessoas, de que vai haver muito crime. Quer dizer, o próprio Bernardino Rafael tornou-se o porta-voz dos homens katana. Ele já não é o homem que garante a ordem e a segurança das pessoas. O Bernardino Rafael é porta-voz dos homens katana. Bernardino Rafael é porta-voz dos presos que fugiram da cadeia. Bernardino Rafael é porta-voz dos vândalos. Bernardino Rafael é porta-voz dos assassinos. Bernardino Rafael é porta-voz dos esquadrões da morte. Bernardino Rafael é porta-voz daqueles que vão fazer o terrorismo. Aliás, ele disse que há perigosos terroristas que foram soltos. Quer dizer, ele não pensa que o terrorista que fugiu, vai fugir para ir ter com a família ou sair fora do país. Para o Bernardino Rafael, o destino do terrorista é sair para ir fazer escândalos na população. E até fez contas. Diz que se são mais ou menos 1.500 que fugiram, olha para a população da cidade de Maputo e da cidade da Matola. Se eles cada um entrarem em 4 ou 5 casas, está a imaginar. Quer dizer, o próprio comandante da polícia, que devia vir nos tranquilizar, que devia vir nos dar-nos elementos de como aumentar a segurança. Ele é porta-voz do terrorismo, de mensagens para meter terror. E ele não esclarece como é que na cadeia central aquelas pessoas fugiram. Ele não diz se vai haver pessoas que são responsabilizadas. Ele não diz que aqueles que mataram 100 jovens que estavam lá detidos, o que vai acontecer com eles. Ele não diz isto. Tudo manipulação. Graças a Deus, a Frelimo deu um tiro no próprio pé. Toda a comunidade internacional agora está ciente de que, de fato, a Frelimo é um movimento terrorista, que a Frelimo é que está a criar assassinatos, a Frelimo é que está a criar terror em Moçambique. Olha para os noticiários internacionais, vão ver, morreram pessoas,
mas a Frelimo deu um tiro no próprio pé. A imagem da Frelimo a nível internacional está totalmente manchada. Está totalmente manchada. É por isso que até hoje o governo dos Estados Unidos não reconheceu esse acordo do Conselho Constitucional. A Inglaterra não reconheceu esse acordo do Conselho Constitucional. A União Europeia não reconheceu esse acordo do Conselho Constitucional. Portugal, hoje, já estão a mudar de discurso, porque tinham cometido uma gafe. Estão a mudar porque toda a comunidade portuguesa está a dizer que o governo cometeu uma gafe, que não devia reconhecer os resultados. Então, neste momento, até a SADC, que tenha vindo a afirmar que a Frelimo e o candidato ganharam, hoje estão a ter outra percepção. Significa que a Frelimo está isolada. Entendam isto, vou-vos dizer, vocês estão a ouvir. A Frelimo, sob o ponto de vista diplomático, está isolada. Porque está manchada, porque a Frelimo está mal vista, está visto como um grupo terrorista que assassina. Vejam só os jovens que foram supostamente os jovens que foram apanhados depois de fugir. Colocar pessoas a andar como cães de gatas e a polícia atrás. Isto foi visto pela comunidade internacional. Então, estes que estão agora na rua, vocês estão a limpar as ruas, dizem que querem voltar tudo ao normal. Vocês estão a limpar as ruas para legitimar este terrorismo, esta escravidão, por pessoas a andar de gatas que nem cães e a chutar as pessoas por detrás. E depois de matar 100 jovens a tiro. É isto que vocês querem que seja limpo. Aqui temos que esclarecer o nosso... Isto ainda é um assunto para nós resolvermos. Nós ainda temos que continuar a manifestar, temos que continuar a repudiar, porque não é este país que nós queremos para o futuro. Estamos a perder, sim, eu sei que estamos a perder. Estamos a parar as atividades, sim, mas não há nenhuma revolução, não há nenhum país que já passou de um estágio para o outro sem haver perdas. Claro que haverão perdas. Claro que essas perdas, já dissemos, não tem nada a ver com os manifestantes. Foram homens da Cernic que andaram a arrombar os armazéns, andaram a queimar os bancos, andaram a queimar caminhões, andaram a queimar fábricas e depois querer imputar isso aos próprios manifestantes. A mesma coisa também estão a fazer com aqueles que estão a ser soltos das cadeias. A culpa disto inteiramente é do Bernardino Rafael, a culpa disto é do Partido Frelimo. Isso está mais do que claro. E eu digo uma coisa, agora as pessoas podem não compreender, mas quando o Tribunal Penal Internacional começar a chamar essas pessoas para responderem pelos seus crimes, aí toda a gente vai dizer que, sim senhora, afinal tinham razão. Eles vão responder por estes crimes. São crimes contra a humanidade. Não vamos perder de vista. Preocuparmos-nos porque há um pneu que está na rua, não. Agora temos que nos preocupar com as pessoas que foram mortas, as pessoas que foram feridas, as pessoas que estão detidas, o roubo de votos, a verdade eleitoral. Não podemos nos perder de vista. Nós continuamos com o nosso foco. Ontem, balearam o nosso coordenador na Zambésia, o Shadrach. Meteram 2 tiros na barriga e 1 tiro na cabeça. Que nós esqueçamos disto. Este é o método da Frelimo. É isto que eles querem fazer. E estes jovens, vi alguns jovens aí que são conhecidos na praça, dizem, não, temos que limpar a cidade. Quer dizer, vocês são tão desumanos que depois de matarem tanta gente, assassinar tanta gente, vocês nem sequer falam disto. Nem sequer falam dos assassinatos dos nossos próprios irmãos. Estes senhores são presos, estão detidos, foram usados como cobaias e foram assassinados. Vocês não falam disso. Estão aí a dizer que temos que limpar a estrada, não sei o que, querem nos distrair, mas nós não vamos ficar distraídos. Está claro, tudo quanto aconteceu, arrombamentos, vandalismos, é culpa exclusiva do Partido Frelimo, porque é o método deles. A soltura dos presos é culpa do Partido Frelimo. A morte dos presos é culpa do Partido Frelimo. Informações falsas de homens katanas nos bairros é culpa do Partido Frelimo. Disparos que andam nos bairros à noite é culpa do Partido Frelimo. Nós, as razões da nossa luta estão firmes. Ainda bem, estamos a ter mais apoio internacional agora, mais do que nunca. O que a Frelimo fez foi reforçar a nossa própria luta. Por isso vamos ficar firmes, não vamos vacilar, vamos continuar firmes e vamos para frente. Meus irmãos,
Hoje, amanhã, sábado, domingo, temos pessoas para enterrar. Temos pessoas por visitar. Temos pessoas para receber tratamento médico e medicamentoso. A verdade é que nós vamos entrar numa fase, na reta final das nossas manifestações. Nós não vamos parar. Sábado, domingo, vamos enterrar os nossos irmãos. Vamos cuidar dos feridos. Vamos recolher mais cedo nas nossas casas. Queria recomendar nos bairros, jovens, nós sabemos quem vive nos nossos bairros. Não vamos ficar em pânico. No nosso bairro, nós sabemos quem é o nosso vizinho, quem vive na nossa rua. Vamos nos encontrar, vamos nos reunir, não para andar a perder tempo toda noite. Fiquemos com apitos, não por causa dos homens katana, por causa da polícia que anda a disparar de um lado para o outro. Esse é que tem que ser o nosso cuidado. A polícia que entra na casa das pessoas e dispara, como dispararam em Luís Cabral, que meteram 6 tiros a um jovem. Não vamos perder o nosso foco, andarmos a cansar, a perder tempo de um lado para o outro. Nós vamos retomar as nossas manifestações em grande. O anúncio das manifestações finais, ou da reta final, aquilo que podemos chamar da ponta de lança. Na segunda-feira, nós vamos indicar qual é a ponta de lança, qual é a reta final, quais são as manifestações que vão ser diferentes de tudo quanto fizemos até hoje. Essas que aconteceram agora foram ações do Partido Frelimo que andaram a destruir as coisas. Nós vamos implementar as manifestações que visam a verdade eleitoral, que visam a justiça, que visam de fato repormos a nossa democracia, repormos a quem verdadeiramente ganhou as eleições. É isso que nós queremos. Isso vamos fazer na segunda-feira. Por isso, segunda-feira não vamos ter nenhuma atividade em Moçambique, vamos ficar atentos para indicarmos as medidas da fase ponta de lança, ou a fase da reta final. Estamos muito próximos, meus irmãos, até o dia 15 de janeiro. Não é a altura para desistirmos. Aterrorizaram-nos, meteram-nos medos, mataram nossos irmãos. Sim, mataram-nos. Mas estamos na reta final. Não vamos desistir, não. Então, nós, até o dia 15, temos muitas obrigações, temos muitos compromissos. Na segunda-feira, meus irmãos, vamos anunciar em concreto o que é que nós vamos fazer na reta final, na fase ponta de lança. E na segunda-feira não há nenhum trabalho. A única coisa que nós vamos admitir são as nossas mamanas do setor informal. As nossas mamanas do setor informal. Vamos admitir que elas se movimentem. Segunda-feira vamos ficar parados, vamos ficar atentos. Quais são as medidas da ponta de lança? Na segunda-feira passada, ficamos atentos para ouvir a Lúcia Ribeiro, o que ela tinha a dizer. O que ela teve a dizer, nós a seguir vimos que o próprio Partido Frelimo, preparado para criar escândalos, fez o escândalo todo. Esta semana foi a semana do escândalo da Frelimo. A próxima semana vamos indicar as medidas verdadeiramente daqueles que querem mudanças sérias no país, que não estão preocupados. Agora já sabemos. Isso de vandalizar loja, partir banco, isso não é conosco. Se alguém fizer isso, é bom separar isso de nós. O nosso objetivo é a verdade eleitoral, é a democracia, é a questão da reposição da justiça. Então, na segunda-feira, vamos indicar quais as medidas que nós vamos adotar na ponta final, ou na ponta de lança. Ponta de lança. Vamos indicar quais são essas medidas. E agora, em parte, foi positivo para todos nós, porque já sabemos qual é a atuação da Frelimo, qual é a atuação da polícia da Frelimo, já sabemos exatamente como é que eles manipulam as coisas, então o povo vai ficar muito claro do que é a manifestação da verdade eleitoral, o que é a manifestação do terrorismo da Frelimo, que usa a polícia para fazer esse terrorismo, que usa reclusos para fazer esse terrorismo. Na segunda-feira, nós vamos indicar as medidas da ponta de lança, a reta final.
Estamos próximos, falta-nos muito pouco. Não vamos desanimar, não godolemos, como dizem alguns. Tanto é isto que eu queria deixar aqui muito bem claro. Não desanimemos. Tudo não passou de manipulação do Partido Frelimo, tudo não passou da manipulação do governo. É por isso que estão fugitivos. E é bom continuarem fugitivos, porque a partir da segunda-feira o nosso alvo vai ser um alvo muito certeiro. Muito certeiro. Esses ministérios, governos provinciais, governos distritais, órgãos eleitorais, sedes do Partido Frelimo, presidência da República, mas depois vamos explicar como é que vamos fazer isso. Portanto, não vão ser lojas, não vão ser supermercados, não vão ser fábricas, não vão ser caminhões, nada disso. Isso tudo já sabemos que agora vamos afastar tudo isso, porque nunca teve nada a ver conosco e agora está claro que foi o Partido Frelimo que fez isso. Então, na segunda-feira, todos aqueles que querem um Moçambique de fato democrático, querem um Moçambique livre da escravatura, vão assumir, vão adotar, vão receber as medidas do verdadeiro moçambicano revolucionário para a fase ponta de lança. Meus irmãos, e assim estivemos, em direto, a partir da página oficial de Venâncio Mondlane para Moçambique, tanto no país como na diáspora. Um forte abraço para todos. Um beijo e tchau!